Vamos fazer aqui uma correção da semana 1 do PET 2 de matemática do nono ano. Aqui na questão 1, ele pede para efetuar, para escrever os números, né, abaixo em notação científica, que é as questões 1, 2, 3 e 4. Nós temos aqui no item 1 aqui, 5 trilhões, nós vamos passar esse número aqui para notação científica. Como eu expliquei no vídeo anterior lá, a notação científica é um fator, né, vou chamar aqui o fator de x multiplicado por uma base 10 elevado a um expoente em n. Aí eu tinha explicado lá no vídeo anterior da semana 1 que esse fator x aqui, tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Essa aqui é a regra da notação científica. Então, esse fator aqui que multiplica a base 10 tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Nesse valor inteiro aqui, como se a vírgula estivesse no final aqui, eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda aqui, entre o 5 e o 0 aqui, Aí, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 5. Aí eu vou colocar aqui vezes 10, né, multiplicar aqui pela base 10. Agora eu vou descobrir qual vai ser o expoente em n aqui, Então, no caso aqui, como só tem um número inteiro aqui, o valor do expoente é a quantidade 0, ou a quantidade de casas, né, que a gente andou para a esquerda aqui, Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no caso aqui, o expoente é 12 positivo. Positivo por quê? Porque a gente é como se tivesse deslocado a vírgula para a esquerda, né? Cada casa que eu desloco para a esquerda é como se eu estivesse somando aqui mais 1 no expoente. Como eu desloquei 12 casas, né, é como se somasse 1 12 vezes. Então aí seria 1 mais 1 mais 1, né, daria 12. Somando 1 12 vezes. Então o valor da notação científica aqui, é 5 vezes 10 elevado a 12. Na questão 2 aqui nós temos o valor 0,000007. Então aqui, é um número decimal, nós temos que pegar essa vírgula aqui, deslocar ela lá para o final do número. Porque aqui só tem um 7 aqui, então desloca para o final, vai ficar 7 vezes 10. O expoente aqui, é a quantidade de casas que eu, após a vírgula, que eu desloquei até aqui, Então contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, só que aqui o expoente vai ser negativo, por quê? Porque quando a gente desloca a vírgula para a direita, cada casa que a gente desloca aqui para a direita, a gente diminui 1. Como eu desloquei 7 casas, é como se tivesse diminuído 1 7 vezes, aí, 6 vezes, perdão. Então aí vai dar menos 6 aqui o expoente. Então aí nós temos aí 7 vezes 10 vai dar menos 6. Aqui na 3 nós temos um valor inteiro também, né, como se a vírgula estivesse aqui no final. Aqui eu tenho 586. Então, onde que a vírgula tem que ficar aqui, para esse número aqui ficar, né, o x aqui que é o fator, ficar um número maior que 1 e menor que 10. Aí eu vou ter que deslocar essa vírgula aqui, entre o 5 e o 8. Por quê? Porque aí ficaria 5,86. Então, 5,86 é um número maior que 1 e menor que 10. Então, aí coloco vezes 10. Agora, quantas casas eu desloquei até aqui, Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui ficaria 10 positivo, porque eu desloquei para a esquerda. Então, aqui vai ficar 5,86 vezes 10 vai dar 10. Na 4 aqui, é um número decimal. E eu tenho um número aqui na frente, aqui, 5874. Então, aonde que eu coloco a vírgula aqui para esse número ficar um número maior que 1 e menor que 10? Eu vou ter que deslocar essa vírgula aqui, entre o 5 e o 8, Aí ficaria assim, 5,874 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei para a direita aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como eu desloquei para a direita, o expoente é negativo, então ficaria menos 6 aqui, Então, 5,874 vezes 10 vai dar menos 6. Agora, na questão 5, ele pergunta lá na 5, qual que é a pergunta aqui da 5? Localizando aqui, gente, só um minutinho. Efetue as multiplicações abaixo utilizando a notação científica. Então, aqui é que a gente efetuar a multiplicação desses dois números aqui, aqui nós temos um fator
inteiro e um fator decimal. Então aí, ó, o primeiro passo aqui é a gente pegar esse número aqui, ó, transformar em notação científica, e esse outro número, e esse outro fator aqui também transformar em notação científica. Então aqui eu tenho 4 trilhões, eu vou pegar aqui, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó, para até aqui entre o 4 e o 0, né, vai ficar 4 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 aqui é positivo, porque eu desloquei para a esquerda. Vou repetir aqui o vezes. Aqui eu vou deslocar a vírgula lá para o final do número. Aí vai ficar 1 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei para a direita aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui para a direita é negativo, menos 7. Agora, como que eu multiplico duas notações científicas? Eu multiplico os dois fatores, que é 4 vezes 1. E multiplico as duas bases 10, que é 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 7. Então aí, como é que eu faço aqui, ó? 4 vezes 1 vai dar 4, né? Repete aqui o 10. Agora, para a gente multiplicar a potência, como as bases são iguais, 10 e 10, a gente repete o 10. Na multiplicação, a gente repete os dois expoentes aqui, ó. Eu vou pegar o 12 e o menos 7. Então aqui, ó, vai ficar uma base só. Aí eu coloco aqui no expoente 12 menos 7. Né? Eu vou subtrair porque o 12 é positivo e o 7 é negativo. Então aí, ó, multiplicando aqui os dois fatores, 4 vezes 1, 4. Repete o 10. Diminui aqui 12 menos 7, vai dar 5. Então o resultado da multiplicação é 4 vezes 10 vai dar 5. Vamos passar aqui agora para o item 6. Na 6 aqui também eu tenho uma multiplicação de 70 milhões vezes 0,015. Então eu vou passar aqui para notação científica, deslocar a vírgula aqui entre o 7 e o 0. Vai ficar 7 vezes 10 elevado a... Vai ficar 7 vezes 10. A quantidade de casas aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vai ficar 7 positivo, vezes... Aqui eu vou deslocar a vírgula aqui entre o 1 e o 5. Vai ficar aqui então 1,5 vezes 10. A quantidade de casa aqui vai ser 1, 2, né? 2 para a direita, então menos 2. Agora, vamos multiplicar aqui agora os dois fatores, que é 7 vezes 1,5. E a base 10 aqui, ó, nós vamos repetir a base 10. Nós vamos pegar aqui o primeiro expoente, que é 7, o segundo expoente, que é menos 2. Então vai ficar 7 menos 2. Agora aqui, ó, multiplicando aqui 7 vezes 1,5, nós vamos encontrar aí, ó, 10,5, né? Que vai dar 10,5. Eu repeti aqui o 10. 7 menos 2 vai dar 5. Agora, como ele pediu para dar o resultado de notação científica, esse resultado que nós encontramos aqui, 10,5 vezes 10 vai dar 5, ele não está em notação científica, né? Porque 10 aqui é maior, esse fator aqui não pode ser maior que 10, 10,5 é maior que 10. Então eu tenho que pegar essa vírgula aqui, ó, deslocar ela aqui uma casa para a esquerda. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, 1, entre o 1 e o 0, eu vou andar uma casa para a esquerda. E quando eu ando para a esquerda, qual que é a regra? Eu vou ter que somar mais 1 nesse expoente aqui, ó. Então aí vai ficar assim, ó, 1,05. Aí somando 1 no expoente lá, o expoente era 5, 5 mais 1, 6. Então o resultado aqui em notação científica vai ficar, ó, 1,05 vezes 10 vai dar 6. Agora, passando aqui para 7 aqui, ó, nós temos 4.620.000 vezes 0,005. Então nós vamos passar aqui também esse número para notação científica, deslocar a vírgula aqui entre o 4 e o 6, ó. Vai ficar 4,62 vezes 10. A quantidade de casas aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda, então 6 positivo. Repete aqui o vezes. Aqui eu vou deslocar a vírgula lá para o final. Vai ficar 5 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei aqui é 1, 2, 3. Então aqui desloquei para a direita o expoente negativo. Agora vou multiplicar aqui os dois fatores, que é
4,62 vezes 5, né, vai ficar aqui, ó, 4,62 vezes 5. Vou repetir aqui a base 10. Vou pegar o 6 aqui, o menos 3, repetir aqui também no expoente. Vai ficar 6 menos 3. Né? Repete uma única base só, né, elevada a um só expoente. Agora, eu vou multiplicar aí agora 4,62 vezes 5. Né, multiplicando aqui, ó, 4,62 vezes 5 vai dar 20. Nós vamos encontrar aí 23,1. Repete o 10. 6 menos 3 vai dar 3. Aqui também, esse fator aqui é maior que 10, não pode. Então eu tenho que pegar essa vírgula aqui, ó, deslocar ela uma casa para a esquerda também, ó, igual eu fiz na anterior. Aí se eu pegar essa vírgula e deslocar ela entre o 2 e o 3, vou andar uma casa para a esquerda, então eu vou ter que somar mais um aqui no expoente. Ó. Então vai ficar assim, ó, 2,31 vezes 10, aí somando mais um aqui vai dar 3 mais 1, 4. Então o resultado aqui em notação científica é 2,31 vezes 10 vai dar 4. Aqui na 8 também eu tenho aqui a multiplicação aqui de um decimal. São dois números decimais, então eu vou ter que deslocar essa vírgula aqui lá para o final. Aí vai ficar 6 vezes 10. Aí a quantidade de casas que eu desloquei para a direita aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vai ficar aqui, ó, menos 13. Vou repetir aqui o vezes. Aqui eu vou deslocar a vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 2, né, de modo que fica maior que 1 e menor que 10, então vai dar 1,25 vezes 10. A quantidade de casas que eu andei aqui é 1, 2 para a direita, então aqui é menos 2. Ó. Agora, eu vou multiplicar aqui os dois fatores, que é 6 vezes 1,25. O 10 aqui, repete a base 10. Vou pegar aqui os dois expoentes, que é menos 13 e menos 2. Ó. Vou repetir aqui, menos 13, menos 2. Agora, multiplicando aí, né, 6 vezes 1,25. 6 vezes 1,25, nós vamos encontrar aí 7. Vai dar 7, vai dar o resultado inteiro. 7 vezes 10. Aqui, ó, sinais iguais, a regra é soma e repete sinal. Menos 3, menos 2, então vai dar menos 15. Então o resultado final aí, ó, vai ficar 7 vezes 10, vai dar menos 15. Então aí está resolvido aí a questão 8. Vamos partir aqui agora para a questão 9. A questão 9, ele pergunta lá, a massa da Terra é aproximadamente 5, esse número bem grande aqui, ó, né, nós temos aqui, ele pede para descrever esse número em notação científica, né, representa a massa da Terra. Então aqui é um número inteiro, nós vamos ter que pegar essa vírgula aqui, ó, deslocar ela, né, entre o 5 e o 9, de modo que o fator fica maior que 1 e menor que 10, então vai ficar assim, ó, 5,9736 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui o expoente vai ficar igual a 24, que é a quantidade de casas que eu desloquei para a direita. Então a massa da Terra aí vai ficar 5,9736 vezes 10 vai dar 24. Agora vamos passar aqui para a questão 10. Questão 10, ele... Só apagar aqui, gente, só um minutinho. Questão 10 aqui. Aqui tem uma falha aqui, gente. Só isolando aqui. A questão 10 aqui, ó. Vou repetir aqui a 10. A questão 10, ele pergunta lá, a distância média da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância
média de Marte ao Sol é aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre Terra e Marte e escreva a sua resposta em notação científica. O sistema planetário, né, é como se fosse assim, ó. Nós temos aqui, vamos supor, o Sol, né? Aqui nós temos a Terra, que é o nosso planeta, e aqui Marte. Então a Terra fica entre, né, o Sol e o Marte aqui no sistema planetário. Então, como ele falou que a distância, né, de Marte ao Sol, aqui, ó, a distância de Marte ao Sol é igual a 230 milhões, né, que é 230, voltando aqui, 230 milhões. E ele falou também que a distância da Terra ao Sol, vou colocar aqui TS, né, Terra ao Sol, é igual a 150 milhões de quilômetros. Então aí, para mim saber qual que é a distância que quer saber calcula a distância média da Terra e Marte. Então, Terra e Marte, vou colocar TM, Terra e Marte. Então, se a Terra fica entre os dois planetas, então se eu pegar aqui a distância de Marte ao Sol menos a distância da Terra ao Sol, o resultado dessa diferença aqui vai ser a distância da Terra e Marte. Então aqui a distância da Terra e Marte vai ser igual, ó, a distância da Terra e Marte é igual a 230 milhões menos os 150 milhões lá, ó, que é a distância da Terra até o Sol. Então, fazendo aqui a diferença, nós vamos encontrar aqui a distância da Terra até Marte, 230 milhões menos 150 milhões, nós vamos encontrar aqui 80 milhões, ó, que é a diferença. Então, quer dizer que a distância da Terra até Marte é 80 milhões. Aí a pergunta, né, qual é esse valor aqui em notação científica? Então é só eu pegar a vírgula aqui, ó, como se a vírgula tivesse no final aqui, deslocar ela entre o 8 e o 0. Aí vai ficar aqui, ó, 8 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aí 7 positivo porque eu desloquei para a esquerda. Então aí, ó, a distância da Terra até Marte em notação científica é 8 vezes 10 vai dar 7, né? Então aí é só para mim encontrar a distância, é só fazer a diferença, porque, né, a Terra fica entre o Sol e Marte, né? Então aí nós encontramos aí então o valor da distância em notação científica. A 11, ele pergunta lá o tamanho aproximado do átomo de ouro, né? Esse número aqui, ó, 0,00000000166. Ele pede para escrever esse número em notação científica. Então aí, ó, eu vou ter que deslocar essa vírgula aqui lá no final, entre o 1 e o 6 aqui, ó, né? Para esse número ficar maior que 1 e menor que 10. Então aí ficaria 1,66 vezes 10. A quantidade de casas aqui que eu vou deslocar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas para a direita, então menos 10 aqui o expoente, ó. Então o resultado vai ficar 1,66 vezes 10 vai dar menos 10. A questão 12 aqui, que é a última questão, ele pergunta lá, uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, ou seja, 0,00004 micrômetros. E determinada célula vegetal tem aproximadamente 100 micrômetros. Aí ele pede aqui, ó, escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica, e depois responda os itens A, B e C. Então aqui, ó, primeiro passo, nós vamos passar esses dois valores aqui, que é a célula humana, que é a primeira aqui, notação científica, vou deslocar a vírgula para o final, né, vai ficar 4 vezes 10. A quantidade de casas que eu desloquei aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar aqui menos 5, desloquei para direita. Então aqui, ó, o valor de notação científica da célula humana é esse valor aqui, ó, 4 vezes 10 vai dar menos 5. A célula vegetal também eu desloco aqui para a direita até o final, aqui vai ficar 1 vezes 10. A quantidade de casas aqui é 1, 2, 3, 4. Então aqui menos 4. Então nós temos aí, ó,
o valor em notação científica da célula humana e vegetal. 4 vezes 10 vai dar menos 5 e 1 vezes 10 vai dar menos 4. Letra A. Qual das duas células é maior? Né, para mim saber qual é a maior, né, se é 4 vezes 10 elevado a menos 5 ou, né, ou aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4. No procedimento aqui, gente, eu tenho aqui os expoentes da base 10, um é menos 5 e outro é menos 4. Eu posso transformar esses dois expoentes em um mesmo expoente. Por exemplo, se eu ando com a vírgula para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Se eu ando para a esquerda, eu aumento 1 no expoente, eu somo 1. Então, se eu pegar essa vírgula aqui, ó, do 1 aqui, ó, deslocar ela aqui uma casa para a direita, eu vou diminuir 1 aqui no expoente, ó. Aí, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar, se eu aumentar um 0 aqui, como não tem mais número aqui, eu aumento um 0. Então vai ficar 10. Eu desloquei a vírgula aqui, ó, né, para a direita, uma casa fica 10. Aí o que vai acontecer lá com o expoente? Vai diminuir 1, menos 4, menos 1. A regra é sinais iguais, soma e repete sinal. Então menos 4, menos 1 vai dar menos 5. Ó. Então aí, a célula vegetal, ela é equivalente a 10 vezes 10 vai dar menos 5. Né? E a célula humana é essa aqui, ó, 4 vezes 10 vai dar menos 5. Então vocês podem ver aqui agora, os dois expoentes ficaram iguais, ó, menos 5, menos 5. Agora, qual dos dois fatores é o maior? 10 e 4. Né? O 10 é maior. Então significa que a célula vegetal é maior. Né? Então significa que a vegetal aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 4, é maior. Então a resposta é a célula vegetal. Agora, na B, pergunta qual expoente da base 10 é o maior. O expoente, nós temos dois expoentes aqui, ó. Os expoentes, né? Nós temos os expoentes menos 5, né? Menos 5 e menos 4. Qual que é o maior? Como os dois são número negativo, nós sabemos que número negativo, quanto menor ele é, maior ele vai ser. Por quê? O menos 4 está mais próximo de zero que o menos 5. Né? O menos 5 está mais afastado de zero. Então aqui, ó, o menos 4 é o maior. Ó. Então, né, esse aqui é o maior. Né? Quando nós estamos comparando dois números negativos, né, quanto menor ele for aqui, maior ele vai ser, porque está mais perto de zero. Agora, se nós estivéssemos comparando aqui, por exemplo, dois números positivos, né, 10 e 20, logicamente o 20 é maior quando é número positivo, né? Mas negativo aqui, ó, quanto menor ele for, maior ele vai ser, porque está mais próximo de zero. Então, menos 10 vai dar menos 4 é maior que 10 vai dar menos 5. Agora, na C, pergunta, escreva uma conclusão que você tenha observado considerando a resposta dos itens A e B. Né? Então, aí, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Ó? Nós concluímos na letra A que a célula vegetal é maior. Né? E na B nós concluímos que 10 vai dar menos 4 é o maior. Então a conclusão que nós chegamos é o que? Quanto maior for o expoente da base 10, maior é o valor. Então essa aqui pode ser uma conclusão. Ó, né? Quanto maior o expoente, da base 10. Então aqui, peraí. Então aqui, ó, quanto maior o expoente da base 10, maior é o valor. Então essa aí pode ser uma conclusão, né? Pode ser uma resposta pessoal de cada um de vocês aí. Então aí, gente, qualquer dúvida que aparecer em relação a isso, vocês podem enviar e a gente poder estar sanando essas dúvidas.